Há alguns dias eu gravei um vídeo falando sobre o perdão a Satanás. Será que Satanás teria a oportunidade de ser perdoado e de ser salvo? E eu recebi esse comentário. Então eu queria pensar com vocês sobre esse comentário, fazer uma reflexão sobre esse comentário. E de cara eu digo a você que não. Satanás não pode ser perdoado, Satanás não pode ser salvo, não existe a mínima possibilidade de Satanás ele ser perdoado e ser salvo. E isso eu digo por algumas razões. A primeira razão pela qual eu acredito que Satanás ele nunca será perdoado é que existem caminhos que são tomados que são irreversíveis, são caminhos sem volta. E pensando sobre isso, não apenas Satanás não será perdoado, mas existem muitas pessoas que não serão perdoadas também. A Bíblia Sagrada nos fala sobre os apóstatas, e a esses a Bíblia diz, ou sobre esses a Bíblia diz, que para eles também não há perdão. Por quê? Porque já extrapolaram o limite da paciência, da graça de Deus. São pessoas que abandonaram de forma consciente a sua fé, a sua crença em Cristo. E, segundo diz a Bíblia Sagrada, tanto em Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6, e Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, essas pessoas estão expondo Cristo à vergonha pública. Essas pessoas estão cuspindo no sacrifício de Cristo, estão pisando no sangue de Cristo. Então, para essas pessoas também não há perdão. Então, eu entendo que Satanás, ele tomou um caminho que é irreversível, ou seja, não há como Satanás voltar do caminho que ele enveredou, tal qual os apóstatas também. A segunda razão pela qual eu acredito que Satanás não será perdoado e, consequentemente, não receberá a salvação, é que não existe a mínima possibilidade dele se arrepender. Então, Satanás nunca vai se arrepender. E o arrependimento é uma situação ou uma condição sine qua non para a salvação, para o perdão e a consequente salvação. A terceira razão pela qual eu acredito que Satanás ele não será perdoado é que mesmo que ele se arrependesse, Deus precisaria aceitar o arrependimento dele. Existem alguns arrependimentos que Deus não aceita. E se Deus não aceita o arrependimento, Deus também não perdoa. A Bíblia Sagrada nos mostra, por exemplo, o caso de Judas. Judas chorou amargamente e suicidou-se por causa daquilo que ele fez com Jesus. E algumas pessoas vão dizer, não, mas Judas não se arrependeu, ele apenas sentiu remorso. E eu pergunto a você, como nós podemos diferenciar o que é arrependimento do que é remorso? Existe arrependimento sem remorso? Então eu acredito sim que Judas percebeu, reconheceu que estava errado, reconheceu que tinha cometido um erro. E eu pergunto, arrependimento não é isso? Mas mesmo assim, o arrependimento dele, ou o remorso, como você queira, não foi aceito por Deus. Da mesma sorte, a Bíblia nos fala sobre Edom, em Hebreus capítulo 12, versículo 17, e diz que ele não achou lugar de arrependimento diante de Deus, mesmo buscando com lágrimas. Então, é verdade, existem arrependimentos que Deus não aceita. E a quarta razão pela qual eu creio que Satanás não pode ser perdoado é que, para que ele fosse perdoado, seria necessário que Cristo morresse outra vez, que Cristo oferecesse um outro sacrifício. E isso não vai acontecer jamais. E por que eu digo que seria necessário que Cristo morresse outra vez? Porque o sacrifício que Cristo fez, ele alcançou apenas a humanidade. Ele foi oferecido a Deus apenas para que a humanidade fosse redimida dos seus pecados. Ele não alcança os seres espirituais, porque a forma com que os seres espirituais foram formados, foram criados, é diferente da forma com que Deus criou a humanidade. Então Deus criou a humanidade toda a partir de Adão. Então um sacrifício por um homem alcança todos os homens. Porém, os seres espirituais foram criados individualmente. E para que os seres espirituais fossem perdoados, era necessário que Cristo oferecesse sacrifício por cada um deles. E obviamente, isso não vai acontecer. Então não existe a mínima possibilidade de Satanás ser perdoado e também de ser salvo.